engano. Só de ouvir essa palavra, todo ser humano consciente hoje já percebe na hora que isso é errado, é mal. Então, quando ele está consciente disso, o que ele faz? Ele se afasta disso. Ele não quer se deixar envolver, se enredar pelo engano em tempo algum, porque ele sabe que o engano o vai prejudicar de várias formas e vai trazer para a sua vida graves e más consequências. Então, é algo prudente se esconder do engano, fugir dele, escapar, sair fora. É a sabedoria mostrando para o homem que isso é errado. Então, quando a pessoa entende isso, ela não quer dar lugar ou ocasião alguma para o engano em sua vida. Então, ela vai continuar em sua integridade, fora de todo e qualquer engano, porque tem muitos homens hoje se corrompendo por aí segundo as concupiscências do engano. Está demais isso. É uma realidade, pessoal. Porque muitas pessoas se deixam levar por isso e acabam sofrendo as consequências disso, que muitas vezes acabam em prisão e até mesmo em morte. Então, é prudente demais evitar que isso aconteça com você e também comigo, porque a sensatez vai nos impedir de praticarmos esse mal contra nós mesmos. Então, o melhor a ser feito é isso. Essa é a decisão prudente de todo ser humano consciente. Evitar de ser levado pelas concupiscências do engano. Então, eu espero que as pessoas hoje entendam isso, porque é sobre isso que eu vou falar hoje. Sobre o engano. O engano está em toda parte. O engano nos assedia. O engano é aquilo que tenta nos seduzir, que tenta nos enganar, tenta nos levar a cometer coisas enganosas, que vai prejudicar os outros e, é claro, a própria pessoa que pratica o engano. Então, o melhor a ser feito é não se envolver com isso, em tempo algum, porque isso é um mal que não pode entrar na sua vida nem na minha vida. Temos que fechar a porta, digamos assim. Não dar oportunidade, não dar ocasião alguma para o engano tentar nos enredar, digamos assim. Então, nós devemos tomar as decisões que vão evitar com que o engano possa tentar nos persuadir, digamos assim. A persuasão do engano, às vezes, é muito sutil e muito forte. Às vezes é até difícil de resistirmos. Mas é preciso que possamos tomar uma decisão firme de resistirmos a esse tipo de coisa. Porque isso é mal. E vai nos prejudicar de muitas formas. Então, a melhor coisa a se fazer é não dar lugar à ocasião para o engano em tempo algum. Então eu vou ler aqui alguns textos que falam sobre essa questão, porque tanto você como eu devemos aprender isso. Devemos aprender as lições morais e éticas que vão nos livrar de toda e qualquer forma de engano que possam tentar querer que nós possamos participar de práticas de engano, de uma ação dolosa contra outra pessoa, que vai ser lesada pelo engano
que partiu da ação de você ou de mim. Então, isso tem que ser evitado. Isso pode ser evitado dia após dia. Então, eu espero que os textos que eu vou ler aqui sirvam para você e para mim como algo que devemos aplicar em nossas vidas para que a ação desses textos em nossas vidas possa produzir em nós a capacidade de recusar toda e qualquer forma de engano. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto que está no livro de Jó, capítulo 31, versículo 5 e 6. Então, eu vou ler aqui, porque esse texto vai expressar algo do qual Jó falou a respeito disso. Então, está escrito assim, se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Quantas pessoas hoje estão nessa condição? Na condição em que Jó estava, ao ponto de ter a convicção de pedir a Deus que Deus o pesasse em balanças fiéis, para que o próprio Deus pudesse conhecer a integridade dele. A integridade de Jó. Porque Jó não andou em falsidade. E o pé dele não se apressou para o engano em tempo algum. Pelo contrário, ele evitou tudo isso. Ele não se deixou levar por esse tipo de coisa. Mas e hoje, no século XXI? Quantas pessoas podem dizer a mesma coisa? Com consciência limpa, com consciência sincera a esse respeito. Se andei com falsidade e se o meu pé se apressou para o engano, pese-me Deus em balanças fiéis e conhecerá a minha integridade. Então, Jó estava conscientizado disso. Em sua consciência, a sua consciência estava limpa a esse respeito. Porque ele nunca andou com falsidade e o seu pé nunca se apressou para o engano. Então, isso é um exemplo que pode acontecer com você e comigo também. A única coisa que nós devemos fazer é manter a nossa integridade. Assim, se o próprio Deus nos pesar em balanças fiéis, Ele vai ver a nossa integridade. Então, isso é muito sério. E deve existir na sua vida e na minha vida também, para não se apressarmos para o engano em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está no livro dos Salmos. Salmos 50, versículo 19. Salmos 50, versículo 19. Está escrito assim, soltas a tua boca para o mal, e a tua língua trama enganos. Então, ele está falando aqui de alguém que soltava a sua boca para o mal, e a língua dessa pessoa tramava enganos contra outras pessoas. Esse é um procedimento errado. Ninguém em sã consciência pode traçar com sua língua enganos para prejudicar outras pessoas, para lesar outras pessoas. Quem tem essa atitude está tendo uma atitude errada, desonesta. Essa pessoa não tem integridade alguma. Ela nunca se desvia desse mal, pelo contrário, ela pratica esse mal com sua própria língua, traçando enganos contra outras pessoas. E isso é errado, totalmente errado mesmo. E se é algo errado, nem você nem eu podemos se envolver nesse tipo de coisa em tempo algum.
Porque a nossa consciência já nos diz a verdade de que isso é errado. Então, não podemos deixar nossa consciência ser cauterizada ao ponto de não ouvirmos a verdade que a própria consciência nos diz a respeito disso. Porque nos diz claramente. Então, quando ouvirmos a voz de nossa consciência, devemos atender para não nos deixarmos chegar a esse ponto aqui. Como está escrito aqui, ó. Soltas a tua boca para o mal e a tua língua trama enganos. Se existe pessoas agindo assim hoje, estão agindo de forma errada. E essa forma errada de agir não pode acontecer com você nem comigo em tempo algum. Está muito bem claro assim. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também... está agora no livro de Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 5. Provérbios de Salomão, capítulo 12, versículo 5. Então, pessoal, nós vivemos em um mundo onde existem justos e ímpios. A convivência humana acontece assim, entre justos e ímpios. Mas nós não podemos ouvir o conselho dos ímpios. Por quê? Porque esse texto vai explicar por quê. Esse provérbio vai explicar por quê. Está escrito assim, ó. Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Então, os pensamentos do justo são retos. É claro que os pensamentos do justo são retos. Os pensamentos do justo estão na retidão. Ele só pensa em coisas justas, retas, perfeitas, digamos assim. Mas aí o texto continua dizendo, ó, os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos do perverso engano. Então, os conselhos do perverso, aquela pessoa que tem a sua mente, a sua consciência pervertida, são engano. E engano, já começamos a entender que é algo errado. É algo que estraga o ser humano, prejudica. Então, não podemos dar ouvidos aos conselhos dos perversos, porque os conselhos dos perversos são engano. É tudo engano mesmo, que não devem ter lugar na sua vida, nem na minha vida, em tempo algum. Esse é o procedimento prudente do sábio. Evitar os conselhos do perverso, que são engano. É simples demais entender isso. E eu espero que assim aconteça, tanto na sua vida como na minha. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no livro de Provérbios de Salomão, agora capítulo 14, versículo 8. Provérbios de Salomão, capítulo 14, versículo 8. Já escrito assim, ó. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então, a pior coisa que está escrito aqui nesse provérbio é a estultícia dos insensatos, porque a estultícia dos insensatos é enganadora. O intuito da estultícia dos insensatos é sempre enganar. É sempre induzir a pessoa ao engano.
ao erro. Então, na vida dos insensatos, é isso que acontece, sem dúvida alguma. O provérbio está mostrando uma realidade para você e para mim, para que agora possamos discernir, como o próprio texto diz aqui, ó, a sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia, que é algo contrário à prudência, mas a estultícia dos insensatos é enganadora. Então, já dá para perceber que não é bom a estultícia dos insensatos, porque ela é sempre enganadora. E tanto você como eu não podemos se envolver com esse tipo de coisa, porque já sabemos que essa estultícia dos insensatos é enganadora. Agora vou ler aqui o último texto que está na Epístola de Paulo aos Colossenses. Epístola de Paulo aos Colossenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículo 4. Está escrito assim, ó. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então, ninguém pode nos enganar com raciocínios falazes. Raciocínios falazes são enganos. São enganos mesmos. E esses enganos que saem de raciocínios falazes, não podemos ser enganados por eles em tempo algum. Essa é a verdade, pessoal. Então, nós devemos entender isso hoje. Porque, como eu falei no início, no mundo hoje, existem muitos homens que estão andando segundo a concupiscência do engano. E eles usam raciocínios falazes para enganar as pessoas. Então, o texto aqui é muito bem claro. Ó. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Quantas pessoas hoje estão enganadas ou foram enganadas por raciocínios falazes? Existem muitas, milhões, digamos assim. Então, isso é algo muito grave, que não pode acontecer. Isso não vai acontecer na vida daquele que entender que não pode dar ouvidos a ninguém que esteja usando raciocínios falazes para te enganar. É assim que eles agem. Para enganar você a praticar algum engano, ele tem que usar raciocínios falazes para te convencer, para te persuadir, para te envolver nessa trama enganosa. E muitos já caíram nessa lábia, digamos assim. E isso é um erro. Porque quem se deixou levar por esse raciocínio falaz e cometeu práticas enganosas, possivelmente sofreu as consequências disso. É verdade. Existe muito 171 por aí, lesando pessoas com raciocínios falazes. Como engano mesmo. É assim que eles agem. Então, agora você e eu já sabemos disso. Já estamos conscientizados sobre essa questão. Para que agora, tanto você como eu, não possamos mais deixar que nada e ninguém possa nos levar para o engano. O engano é totalmente errado. O melhor a se fazer é andar na integridade, sendo justo,
sendo irrepreensível, sendo exemplar, sendo alguém que não se deixou levar em tempo algum pelo engano, para que no dia em que Deus nos pesar em balanças fiéis, possamos ter integridade nesse dia, para que Ele próprio veja a nossa integridade, pela qual nunca nos deixamos envolver em engano algum. Então eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.